Olá pessoal, estamos apresentando mais um FeoliCast. Mais uma vez estou aqui com o meu amigo pastor Divino Lima, grande homem de Deus, esteve aqui conosco contando parte do seu testemunho e hoje nós iremos abordar alguns temas aqui referente à igreja e sobre outros assuntos que são relevantes. Povo de Deus, gostaria que você que nos acompanha se inscrevesse no nosso canal e ativasse as notificações ali do YouTube para que pessoas sejam alcançadas. O YouTube assim entende que o nosso conteúdo é relevante e acaba levando o nosso conteúdo para mais pessoas. Pastor Divino, é um prazer receber o senhor aqui mais uma vez. A paz do Senhor para todos, pastor Jackson, músico, profeta, maestro. Eita glória! Deus abençoe a todos que estão inscritos, né? E os que você que ainda não é inscrito, entre, se inscreva, porque as bênçãos são verdadeiras, reais de Deus. Quer continuar falando com todos que têm a oportunidade de serem abençoados nesse canal. Gostaria que o senhor comunicasse para a gente aqui e quem está nos assistindo. O senhor se converteu ali na década de 80. A igreja, nessa época, é muito diferente dos dias atuais, né? Gostaria que o pastor falasse para nós um pouquinho dessas dificuldades que foi passado e que o senhor tem agora com o povo. O fato é o seguinte, eu aprendi, Deus nos ensina 100%, e felizes são aqueles que guardam e vivem o 100% que Deus ensina. Eu não vivo 100% que Deus já me ensinou e ensina, mas estamos na busca. A questão de tudo isso é o que eu costumo dizer naquilo que eu aprendi nessa caminhada. Crentes que se perdem no meio da bênção que Deus dá. Que aí é o que também está escrito, né? Que as bênçãos do Senhor, ela enriquece. E não acrescenta, né? Em outra tradução, apresenta que não causam dores. A questão é justamente isso. Na década de 80, ainda se havia esse respeito, esta reverência, quando se falava em ir para o culto. Não que não, na década de 80 não tinha pecado, não tinha incredulidade, não. Tinha. Mas a porcentagem de espiritualidade era maior do que o pecado, que para crente é só adultério e fornicação. E pecado é pecado, não existe pecadinho e pecadão. São seres humanos que tratam aquela é uma falha pequena. Falha é falha, irmão. Se ela é menor, se ela é grande, ela não vai deixar de ser. É uma grande falha, é uma falhona. Não, falha é falha. Como falha pecado é pecado. Mas exclusão e disciplina é só para adultério ou fornicação. Contenda não é pecado. Calúnia não é pecado. Mentira não inveja. É pecado. Você entende? Não é pecado. Você entende? Enquanto a Bíblia também afirma, e está escrito, que extinguir e resistir ao Espírito Santo é pecado. Que rebelião é com pecado de feitiçaria. É grave, né? Você entendeu? E o que Deus, e o que aborrece a Deus é quem semeia contenda entre os irmãos. Certo? Então, havia esse grau, vou usar esse termo, esse grau de reverência. Temor, será que era diferente? Em Atos vai dizer, né, que cada um tinha temor ali, né? É pela questão de você saber onde você está. Tá entendendo? E o culpado de tudo isto não são os membros comuns. O culpado de tudo isso são a liderança. A própria liderança. As nossas lideranças atuais, uma boa parte deles são frouxos.
são compráveis, são corrompidos, são interesseiros. Tá entendendo? O que importa é o meu caindo na minha conta, no meu bolso, e aí fica naquela falácia, tá entendendo? Na frente do trabalho. Então, quando Deus tomava, porque Deus toma, né? Toma os seus vasos, né? A porcentagem, 90% dos crentes no culto já se calavam. Baixava a cabeça aquilo ali, porque Deus está falando. É o temor, né? Você entendeu? Esse temor. Hoje, da década de 90 para cá, começou uma decadência. Na década de 90, praticamente ali dos anos 97 para cá, essa decadência que já existia começou a tomar corpo dentro dos templos. Não na igreja, porque a igreja de Cristo já não tem problema. O problema é quem quer congregar nela, que quer ser membro dela. Mas dentro dos templos e nos ministérios, passou a tomar corpo, e esse corpo passou a tomar força, né? Até comentava isso aí esses dias que eu estava em viagem, comentava com o irmão, com um dos pastores em Guarulhos, que nós somos daquela época em que nós provamos e experimentamos a força que o diácono tinha no ministério e no templo. Hoje o diácono é nada. E pastor é um sapato para os outros pisar. Colocar o pé, pisar, chutar. A maioria de pastores. A forja, né, era diferente, né? Sim, o diácono ele era aprovado, né? Não, até não tanto a questão também de ser forjado. Era a questão do que vinha do púlpito. Porque nós somos forjados dentro desta filosofia de Deus que os nossos pastores não abriam mão, antigos. Ainda se encontra pastores que continuam dentro da sala da velha escola. Porque da década de 90 para cá, o pessoal começaram a falar isso vindo já de púlpito. Não é da nave, não é do crente comum. Entendendo? Porque o obreiro não é tratado como crente comum. Certo? Essa é uma linguagem ministerial. Mas já vinha do púlpito essa questão. A palavra do diácono, ela era calçada pelo pastor. Certo? O diaconato é um do ministério principal e de peso. É um dos cargos principal e de peso dentro do ministério do corpo de obreiro. Então, nós fomos criados o quê? O jovem nunca vai deixar de ser jovem, irmão. As ações da mocidade do passado, de hoje, em matéria de conversar, ir ao banheiro, tomar tá água, risadinha. Sempre foi isso aí. Mas antigamente os diáconos, quando se levantavam, quanta vez eu tava apertado mesmo. Vai aonde? Senão que você levantava assim, já encontrava o diácono já te encontrava no corredor. Tá aí na onde? No banheiro. E ele acompanhava. O diácono acompanhava. Ficava na porta. Né? E o cara já te ensinou, falou assim, você não quer usar o banheiro coisa nenhuma, você queria andar, né? Não tem próxima vez. E você ficava, lógico, ela ficava irado, contrariado com o diácono, mas aquela ordem que é a disciplina. Por quê? Se você está saindo da sua casa, sei lá de onde você está vindo, para vir para o culto, para o templo,
Qual que é a lógica? Estou indo para o templo Cultuar. para cultuar. Uhum. Mas sempre teve aqueles que iam lá para conversar, marcar encontro, pegar alguém, ser pego. Que isso aí existe, né? Porque faz parte da natureza humana caída. Uhum. Então o que acontece? Essa espiritualidade ela era maior antigamente. Por quê? O cargo diácono, os diáconos, entendendo? Eles exerciam a autoridade dada pastor, né? por Deus e calçada pelo pastor. Uhum. O que o diácono fazia lá, não, é isso mesmo. Não adiantava ir reclamar pro pastor, que o pastor já falou assim, irmão, a próxima vez, ou você vai embora ou você vai ficar disciplina. Porque que não lugar de ficar andando, irmão. Uhum. Entendendo? Nós temos uma comunidade evangélica de Cruzeiro do Oeste. Eu lembro que logo que estava no princípio do Templo Novo, onde eles estão agora, quando era o Templo Novo, eu lembro que o pastor presidente, ele falou assim para mim uma vez, falou, rapaz, nós estávamos gastando horrores de dinheiro com corpo descartável. Uhum. A questão não é o povo ser proibido de tomar água. A questão é o desrespeito para com as coisas de Deus e com a casa de Deus. Ele falou assim, não tem lógica, eu estava gastando. Ele chegou a gastar R$6.000 de copo descartável. Nossa. Aí falou assim, não, e lá a congregação, na época, hoje está maior, mas na época era 3.000 sentado. Nossa. Certo? Todo mundo resolveu tomar água. Você entendeu? Acabou Ele falou assim, o culto. não, tá louco? Aí o que ele fez? Pegou uma caneca de alumínio, parafusou aquela correntinha e também ali deixou parafusado na caneca. Falou, quem quiser tomar água, toma aí. Uhum. Aí os nojentinhos, você tá entendendo? Os nojentinhos não vai. Uhum. Os nojentinhos. E aí diminuiu. Aí os irmãos falaram, pastor, não tem. Eu falei, pois é, irmãos. A questão é que a oferta, a oferta e o dízimo é para manutenção da casa e da obra do Senhor. E nós estamos gastando só com copo. Então agora eu vou ficar gastando com copo e as outras pessoas ficam o quê? Uhum. Porque então nunca dá sede em casa. Só dá sede quando tá na igreja. Em casa não bebe nem água, né? Entendeu? Em casa você fica andando, você não fica sentado, fica pra lá e pra cá. Aí na igreja tem que ficar pra lá e pra cá. Então não é culto, não é reverência. Uhum. Entendeu? Tá tratando um ambiente estipulado por Deus como casa de oração. Se Deus estiver nesse ambiente, então é casa de oração, casa de Deus. Uhum. Entendeu? Então tem que ter o respeito, esse temor e esta reverência confirmada. E infelizmente, nessa década de 80 e até os meados, década de 90, quando estava terminando a década de 90, começou a tomar o corpo, começou a se fortificar e se vestir dessas vestimentas vergonhosas. Uhum. Que hoje não é só um corpo, já é um exército. Por que não dizer uma nação dentro do templo que faz o que quer por falta do temor e da espiritualidade. A liderança, ela não cobra. E se você for lá, é chamado para pregar, se você pregar a Bíblia como ela é e entregar a mensagem, tá entendendo? Você já vai sair dali com confusão. Sim. Você entendeu? Porque eles não querem. Eles não querem. Quer dizer, Deus não tem direito dentro da casa que é dele, se é que a casa é dele mesmo. Uhum. Entendeu? Porque todas as vezes que nós encontramos na Bíblia Deus chamando a atenção de Jerusalém, chamando a atenção de Israel, é porque Deus está chamando a atenção do que é dele.
A partir do momento que Israel deixava bem claro que o domínio era deles, Deus se afastava e entregava nas mãos dos inimigos. Israel só não foi apagado da história porque Deus é zeloso pela sua palavra. Porque Deus quer permanecer com a sua palavra prometida aos patriarcas. Ele fez aliança. Então é ele que está zelando pela palavra dele. Porque foi Deus que fez. Porque tivesse sido Abraão, Isaac ou Jacó que tivesse feito esta aliança com Deus, com certeza, tá entendendo? Deus já tinha desarraigado. Sim. Tanto que quando entra no termo, no momento em que Deus mandou Noé entrar na arca, que foi construída não para Noé e sua família, foi construída para todos aqueles que crescem, obedecessem a mensagem, a palavra de Deus está sendo entregue. Noé entregou a mensagem, certo? Né? 120 anos. Não foi uma semana, um mês, foi 120 anos. Ninguém acreditou, né? Arrependa, Deus vai mandar hora, Deus vai mandar chuva, vai ter juízo. Que nada, sei o que e tal. Nunca nem tinham visto então, chuva, né? Nunca tinha chovido sobre a terra. Você tá entendendo? Então, só que quem tá falando é Deus. O povo quer que Deus coisa nenhuma, rapaz, sei o que e tal. E quem é você? Quer dizer, agride a Deus, agride o vaso, tá entendendo? Até que Deus falou assim, entra. Entra, e Deus mesmo fechou pro lado de fora, porque Noé iria abrir a porta. Quando ele visse, né, os amigos ali, né? Ele ia abrir, mas só que não tem como, irmão. Não tem como, Deus que fechou. Então, mesmo assim, né, essa reverência, essa espiritualidade. O povo não tinha, Deus está falando com um povo que não é espiritual. Mas Deus está persistindo. Hoje não é diferente, Deus persiste com a gente. Tá entendendo? A gente tá cheio ou tá vazio, Deus tá persistindo com a gente. A gente tá cheio ou tá vazio, Deus tá falando com a gente. Porque a única pessoa, o único ser que permanece batendo na porta, estando lá de fora, querendo entrar ou querendo voltar a estar dentro desta casa, é Deus. Sim. E olha que é Deus, o soberano, o eterno, o único grande eu sou. Tá entendendo? Que quer nos trazer de volta à intimidade, de volta à espiritualidade. Né? Mas esta reverência. Né? E, então, volto a dizer, o culpado de tudo isso é a liderança. São os pastores, porque eles não querem. Porque ainda na minha mocidade, no princípio, né, engateando no ministério, o que eu aprendi observando os pastores centenários, as irmãs antigas do ciclo de oração, as irmãs Homo Sapiens, as antigas, porque de agora também é só balela, tá entendendo? Então não adianta, a gente tem, ontem Deus fez falar isso, nós sempre tivemos uma grade tremenda, ou por que não dizer, tivemos e temos uma escola poderosa de aprendizado, de ensinamento, de aprimoramento bíblico, que se chama Escola Bíblica Dominical. 90% dos crentes hoje não querem sentar num domingo de manhã em Escola Bíblica Dominical. Uma, porque não querem mesmo. E outros, porque também quem está ensinando não tem nada. Porque o pastor Bittencourt, que é o pastor do campo de Utinga, São Paulo, ele é mestre na teologia. Ele é doutor. Mas ele numa manhã de estudo de obreiros, e eu era menino, mocidade, e eu sempre entrava. Ia para o estudo de obreiro, reunião de obreiro, e me apresentava para trabalhar na cozinha, para me participar. Para poder ouvir. Porque aprender. Não era obreiro, era só um menino de mocidade, um crente comum.
E ele falava, irmãos, nem todos dos nossos professores são espirituais, estão dando aula, estão falando de Bíblia, mas não são espirituais. É aí que vem a vertente do que Paulo disse, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Tá entendendo? Eu posso falar de Bíblia, dar aula de Bíblia para você sem ser espiritual. Uhum. Mas a questão é que eu tenho que ter a boa prática de leitura, de conhecimento e decorar todos os livros, onde estão aqui, de Gênesis, Apocalipse. Mas a questão é a essência, a revelação desse texto. Uhum. E isso tem que ser espiritual. Porque você só vai falar do que está escrito e vai trazer, e eu vou trazer para você o que eu penso. O que eu penso não interessa, irmão. Uhum. O que interessa aqui não é o que eu penso a respeito do texto, é o que o texto revela. O que o Espírito Santo quer falar. Você me né? entendeu? Então eu preciso ser espiritual. Ser espiritual não é como as pessoas ficam aí taxando na chocarrice. Sair dançando. Como dançando, irmão? Tá entendendo? Se o Espírito é de Deus, como é que eu vou tomar o Espírito Santo agora? Uhum. Somos tomados, somos usados. É Ele que vai agir. Se Ele está em nós. Uhum. Se Ele está em nós, Ele vai agir. Eu vou chegar, vem cá, Espírito Santo, vamos aqui, peraí, deixa eu te usar aqui agora. Não, é ao contrário. Uhum. É Ele que vai usar na hora que Deus quer. Tanto que os dons do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo dá a quem Ele acha útil. Eu quero usar o Jackson no Dom da Palavra. Então eu acho que é útil. Para mim, ele vai ser útil no Dom da Palavra. Então o Espírito Santo vai lhe emprestar. Uhum. Falar dar, mas na verdade é emprestado. Né? Sim, porque é dele, né? Então, essa é a questão desse temor, dessa espiritualidade. Volto a falar, o culpado são a liderança, são os pastores. Uhum. Que deixaram, tá entendendo? De cobrar, de tocar a campanha. Opa, isso aqui não é a casa de Maria Joana, irmão, isso aqui é a casa de Deus. Uhum. E aqui é do jeito que Ele quer. Mas falando, porque eu sempre ouvi isso. Vê como é que você vai pregar, vê como é que você vai falar aí, entendendo? Para não assustar o povo, né? Assustar o povo. Primeiro, a palavra não é minha, irmão. E eu não estou aqui falando do que eu penso. Eu não vou elaborar. Hoje eu vou falar sobre o amor. Irmão, eu tenho que ler. Me chamaram para pregar, Deus permitiu, eu vou estar pregando. Eu tenho que ler, eu estou lendo o texto. E buscar de Deus, estar sensível para saber o que Deus quer que fale. Sim. Tem um tema, acendeu o tema, então eu vou orar em cima de Deus. O tema que o pastor Jacques falou do culto é esse, Senhor, tu quer falar, tu vai me dar uma palavra. Porque se Deus não me der nada, eu também não sou obrigado a falar, não, irmão. Eu vou falar para você, assim, eu orei, Deus não me revelou nada, então é o seguinte, eu não vou falar nada, chama outro aí que a palavra não está comigo. Se você vai crer ou não, tá entendendo? O problema é seu. Uhum. Eu não vou ficar, eu não existo para agradar ninguém. Porque as coisas é de Deus, irmão. Então não é o que eu penso. Entendendo? Eu não vou ficar elaborando uma mensagem para pregar aonde você está dirigindo. Se Deus não me der, irmão, entendeu? Eu não tenho que elaborar nada. E muito se briga hoje por causa de agendas até, né? Sim. O que o pastor falou agora é interessante, né? Se o Senhor não me deu uma palavra, né? A Jeremias vai dizendo aí, veio a mim a palavra do Senhor, né? Então, é a palavra que vem ao nosso encontro, né? Porque sabe, Jacques, a questão é essa. A gente morando aqui em Curitiba, eu recebi um convite para pregar no congresso de mocidade, encerramento, em São Paulo, em Goianazes, na Assembleia de Deus, certo? Campo do Belém, certo? Mas lá no Jardim Nazaré, em Itaim Paulista. Naquela época, eu fui pregar na congregação lá, você entendeu? 350 crentes sentados. Encerramento do congresso da mocidade. E eu fui convidado 3 meses antes. Uhum. Passaram o tema, eu tô orando, tô jejuando, e nada. Segundo mês, nada. Quando chegou no mês, tá entendendo? Nada. Uma semana antes,
Deus não passou nada. Eu falei, bom, fui, mandaram a mensagem, eu fui, cheguei em casa, né? Meu saudoso pai ainda morava lá em Itaquera, e eu aqui. Fui pra lá, cheguei em casa, viajei aqui de ônibus, peguei o cometão, né? Porque pagaram de ônibus. Sim. Né? E eu fui de ônibus. Vai de ônibus mesmo. E aí eu cheguei e falei, bom, cheguei de manhã, dormi, falei, na hora que for almoçar, à tarde, falar mais um pouquinho com Deus, Deus deve passar o texto. Nada, não passou nada, me deu mensagem. Nossa. Aí eu falei, bom, na hora que eu chegar no culto, Deus pode falar. Tá? Bom, começou o culto, eu gosto de chegar na igreja ou antes de começar ou na hora que está começando, porque a gente aprendeu isso. É gostoso você estar ali de joelho orando e tal. Isso é uma coisa minha, que eu gosto. Tá? Porque se pegar o culto andando, para mim é meio estranho. Assim, porque você não sabe o que o Espírito Santo está fazendo. Você tem que entender o que Deus está fazendo ali, irmão. Até discernir, né? E aí cheguei, o culto começou, eu estava orando, eu estava de joelhos, indo da harpa, e tá aquela coisa toda, e dando oportunidade, tá. Quando foi, começou 7 horas, né? Quando deu 7h35, eu chamei o líder da mocidade na época, era um presbítero na época. Eu chamei ele assim e falei, varão, você me convidou, tudo, só que é o seguinte, até agora Deus não me deu mensagem, não. E 7h35 eu entendi que a mensagem está comigo. Então, se você vai cumprir com o combinado ou não, isso aí é problema de vocês. Eu estou com a passagem de volta na minha mão, tá tranquilo. Aí falei pro pastor, né? Aí o pastor falou, na verdade eu falei pro pastor primeiro. Aí o pastor falou assim, rapaz, se todos fizessem assim, pastor, não teria conversinha fiada como tem em muitas festas ou culto. Porque não é porque você me chamou, eu também não estou preocupado se você vai crer. Pô, mas até há 3 meses Deus não te deu uma mensagem, mas eu não tenho que dar explicação para ninguém, irmão. Para quem eu tenho que me explicar, só tinha um casal aqui na terra, que era meu pai e minha mãe, na terra, para dar explicação. E para Deus. Depois que você vem para o evangelho, aí era meu pai, minha mãe, meu pastor e Deus. O restante, tela vista, irmão. Não tem que dar explicação para ninguém. Entendeu? Se eu não falar com o meu pastor, você acha que eu vou falar com você? Eu vou perguntar, quem é você, na verdade? Então, eu falei pro pastor. O pastor falou, bom, se todos fizessem assim, não haveria essas conversinhas fiadas. Os outros não tem nada para falar e fica aí tomando tempo. Falou, fica amém, pastor e tal. Virou pro líder e falou assim, você vai pregar. Ele falou, e ele assim, o sangue de Jesus tem poder, pastor. O pastor Divino tá aí, não sei o quê. Eu falei assim, não, varão. O pastor Divino acabou de falar que Deus não passou nada para ele e que a mensagem não tá com ele, não. E na hora que ele falou, eu falei assim, eu senti que é com você. E o menino começou a chorar. E eu tô olhando assim, né? Tô vendo que tava eu sentado aqui, o pastor no meio e o menino do outro lado. E ele chorando, aquela coisa toda. E eu tô tranquilo, falei assim, pai, o cara tá desesperado. Aí, mas eu tava tranquilo porque a palavra não tá comigo. Deus não me revelou nada, eu falei, tá bom. Aí ele chorando, pastor, calma, rapaz, o que foi? Eu falei, não, pastor, não é. É que ontem, no sábado, assim que o pregador terminou de pregar, né? Que esta mesma glória, porque o culto estava andando, antes de dar mensagem, o céu estava aberto, a glória estava descendo e a igreja tomada. Então não era chegar a mensagem e o fogo cair, não, o fogo já estava aceso, ali, irmão. E eu tô tranquilo, eu tô na benção, né? Podia ter ligado, a mensagem não tá comigo. Não, mano, eu vou lá. Até porque a mensagem não tá comigo, mas eu tenho que estar no culto. Entendeu? E vamos embora. E aí ele falou assim, então, ontem, quando terminou de pregar, Deus falou comigo assim,
estuda o tema, porque é você que vai pregar amanhã. E eu até falei pra minha esposa, que ela falou assim, o que foi que você tá com essa cara? Na hora que eu tava voltando, indo pra casa. Ela falou assim, o diabo quer arrumar confusão no congresso, no encerramento. Ela falou assim, como assim? Eu estava no púlpito, uma voz falou comigo que é para me estudar o tema que eu vou pregar. Olha só, pastor Divino já tá em viagem, entendendo? Amanhã cedo tá chegando aí, olha o diabo querendo arrumar confusão. E a minha esposa falou, o sangue de Jesus tem poder, não sei o que, tal. E agora o senhor vem e fala isso aí. E eu mesmo assim, minha esposa falou assim, bom, mas você vai estudar o tema? Eu falei assim, não, eu tenho a palavra. Deus falou comigo também. Mas isso aí é confusão. Não. Aí ele falou assim, e era Deus falando, então, amém. Ele falou, mas você está começando? Tô, pastor. Desde que Deus deu o tema, há uma mensagem no coração. Mas não porque eu falei assim, se alguém não vier, eu vou pregar. Não, Deus me deu uma mensagem. E agora eu vim entender porque Deus deu. Rapaz, eu não sei se Deus usou ele depois disso aí, mas naquela noite lá, rapaz, o que Deus fez. E eu ficava olhando e falei assim, como é lindo, não é você deixar. Irmão, permita Deus fazer do jeito dele, irmão. Não é nós que temos que aparecer. Deus é Deus, irmão. A casa é dele, a palavra é dele, a unção é dele, a presença é dele. Então, irmãos, eu vou no glória. Aleluia. Se Deus quiser usar a minha pessoa, usar a minha boca, ele me quis. Se ele não quiser, tá entendendo? Adoração, adore. Então, o culpado é isso. Você precisa ser verdadeiro. Quem vai pregar, ser verdadeiro, ele falou assim, mano, eu não tenho nada, não. Mas os camaradas se sentem, por quê? Não é que se sente obrigado. É porque não quer ceder mesmo. Tá entendendo? Minha foto pode estar no cartaz, no outdoor, tá entendendo? Pode estar... minha foto tá aí no DEIC, tá na Federal, tá na cadeia, tá entendendo? Isso aí não quer dizer nada, tá entendendo? Eu preciso agradar a Deus, que Deus permaneça tendo misericórdia de mim e que se agrade de mim. Os demais, só lamento. E pastor, e para resolver esse problema, né, que foi gerado, né, a gente sabe que demanda tempo, né? Não é da noite pro dia que vai se conseguir resolver esse problema, essa mudança que teve, né, na igreja. Mas o senhor acha que há uma forma ainda de reverter isso? Como Deus fez falar ontem, a fórmula é você respeitar o princípio. Voltar ao princípio. Porque a cartilha, ela não muda, irmão. A cartilha continua sendo a mesma. Então, a mensagem, ela continua sendo a mesma. Livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. O que está escrito? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter os seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Muito bem, é o simples. As coisas de Deus são simples. E é poderosa, tremenda, porque é simples. É tão simples o que Deus faz e é grandioso o que acontece. Então, se o povo voltar... Se humilhar, né? Se o povo voltar para o princípio, quer temer a Deus e dar-lhe glória, tá entendendo? Eu não vou mais me permitir ficar deitado, sabendo que tem oração. Agora, nesse exato momento, tem oração daqui a pouco, ou nesse exato momento tem oração onde eu congrego. Mas eu quero ficar deitado. E eu posso levantar e orar. E depois, se eu quiser voltar, dormir, você dorme. Porque eu já fui para a oração. Mas as pessoas não querem. Vou nada. Quem quiser aqui, que vá. Mas aí todos esses que já oraram, que nem todos buscavam, e nem todos buscam. Mas muitos que buscavam não estão buscando hoje. Mas os que buscavam e não estão buscando hoje é que exige ordem de culto. É que fica cobrando. É que fica com
caçando pelo em casca de ovo. Uhum. É que fica aí cuidando não, né? Atrapalhando a vida dos outros. Ah, cadê fulano que não tá na igreja? Cadê fulano? Ah, você viu, tá? Entendendo? Mas não tem prática. Se o povo hoje não tá carregando nem Bíblia na mão, que esse negócio de que Bíblia tá no celular, essa coisa é pra preguiçoso. Uhum. Porque 99% que tem Bíblia na mão não estuda a Bíblia. Porque a Bíblia é pra estudar, não é pra ficar carregando ela. Uhum. E os que tem Bíblia não. Mas 99%, talvez 1% dos que tem Bíblia no celular, estuda a Bíblia no celular. Não vem querer me enganar. Entendeu? Então é tudo balela. Uhum. Que anda perdendo pro caranguejo. E olha que o caranguejo anda de lado. Então, boa. O que acontece? O povo não vai. Uhum. Jesus deixou claro e está escrito: o meu povo peca. Padece, né? Por falta de conhecimento. Meu povo peca por não ter conhecimento das Escrituras. Meu irmão, não adianta. Não adianta. Qual era a boa prática dos crentes? Muitas congregações da Assembleia de Deus hoje não tem escola dominical. E as que têm, boa parte estão em decadência. Ora, se o próprio obreiro não vai para a escola dominical, o crente comum não está indo também. Uhum. Quem são os primeiros a estar na escola dominical? No domingo de manhã? Todos os obreiros. Todas a liderança. Os considerados desgraçados chamados músicos. que nós, os músicos, é taxado como desgraça. Uhum. Acho que ninguém conhece de Bíblia, né? Por quê? Porque os músicos são lascados e eles mesmos pioram a situação porque eles também não vão. Uhum. São poucos os músicos que são assíduos nos cultos. Uhum. Digo que pode estar nos cultos. Né? E na palavra, principalmente, né? Você vai conversar com não tem Bíblia. É raro mesmo. Bem raro. O músico é ruim. O músico que entende ali um pouquinho da palavra, né? Difícil mesmo. Mas entende da menininha, né? Entende de falar em língua carnal. Entende de imposição de mãos. Bate mesmo. Você entendeu? Então não adianta, entendendo? Mas é porque os caras não querem melhorar. Entendendo? Não quer melhorar. A questão não é você carregar a Bíblia. A questão é que eu tenho a Bíblia. Há uma diferença. Você carregar palavra, a Bíblia. Né? A tua palavra escondi, né? Você entendeu? Não, eu não carrego a Bíblia. Eu tenho a Bíblia, irmão. Sim, sim. Eu tenho a Bíblia. Agora, se eu estou vivendo toda ela, isso já é uma questão pessoal. Uhum. Aí já é outra coisa. Mas eu tenho a Bíblia, irmão. Eu tenho a Bíblia, eu tô carregando porque eu tenho a Bíblia. Qual é o termo que eu estou dizendo sobre ter a Bíblia? Não, eu leio ela, irmão. Eu leio ela em casa, leio ela no quarto, eu oro com ela, você entendeu? Eu estou no culto ali, estou prestando atenção, irmão. Eu estou com fome, eu tenho sede. Então essa é a questão de você, as pessoas falam, desejar ser espiritual. Mas eu não entendo a Bíblia, né? Eu costumo falar assim, ó, leia mesmo sem entender. Ah, mas eu não estou entendendo. Leia. Por quê? Porque o Espírito Santo vai trazer a revelação. Né? É ele que vai revelar para você o que está escrito. Então, se você não lê, como é que ele vai se revelar? E é uma das essências dele, né? Uhum. Jesus deixou... E outro detalhe, né? Eu estou falando em ler, né? Mas o que a palavra vai nos ensinar, ela vai falar assim, ó, ela não diga leia. Ela fala assim, medita nessas palavras de dia e de noite. E aí, se a gente for falar em meditação, né? Meditação vem de ruminar, né? Mastigar. Então, tá dizendo assim, ó, pega um texto ali, ó, e fica com esse texto aqui, ó. Agendas abertas, pastor. Fica ali na sua mente aquele texto e ele vai falar com você. Então, é esse ruminar que falta, né? A gente pegar um pedacinho, não, vou ficar mastigando isso aqui até eu entender. Eu quero deixar bem claro aqui para a todos que acompanham,
Tá entendendo? Que eu não sou santo, não. Tô falando, quem tá falando aqui é um necessitado todos os dias. Sim. Você entendeu? Mas a questão é o versículo 17, não foge a memória, do Salmo 40, né? Que Davi diz: sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Cuida de mim. Então fica tranquilo. Estou dentro disso aí. Então essa é a questão. Se você... É um dever. Um dos deveres do crente é orar sem cessar. É jejuar, consagrar. Ter a boa prática de leitura e de estudo da palavra e na palavra. Ser membro de verdade, né? Sim. Então, o Jesus disse que uma das ações do Espírito Santo é nos fazer lembrar de tudo que temos visto, lido e ouvido. Se eu não ouço, o Espírito Santo vai fazer eu lembrar do quê se eu não ouço, irmão? Se eu não leio, ele vai fazer eu lembrar do quê, irmão? Se eu não leio. E eu não vejo a glória de Deus, porque para ver eu tenho que acompanhar. Tô andando ali, ó. Ele vai fazer eu lembrar? Lembrar do quê, né? Vai fazer eu lembrar das minhas falhas. Ah, mas você tá ruim. Preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança, né? E o que vai nos trazer esperança, se não a palavra, né? Se não a Bíblia revelada para nós, né? Pastor, eu queria também falar um pouquinho. O senhor foi pastor de igreja, né? Já cuidou de igreja, 11 né? Congregações. E hoje o pastor está mais no ministério itinerante. Queria que o pastor falasse... Desde 2009. Falasse pra gente como que é isso, o teu ministério itinerante agora. Em que o senhor tem mais, assim, contribuído no reino, no teu ministério? Deus que Deus me chamou, eu sempre sou itinerante, mesmo pastoreando. Mesmo pastoreando? Não, pastoreando. É que quando você está pastoreando, dirigindo congregação, você não pode viajar. Viajar usar esse termo, viajar o tanto que você viaja. Até porque você tem que estar na casa. Você deve ter pelo menos de 3 a 4 obreiros linha de frente. Você tem que pagar o preço para Deus lhe abençoar com isso. E Ele abençoa. É só pagar o preço. Está ali orando, jejuando, Deus vai levantar ou vai ressuscitar. Tá entendendo? Esses obreiros que vão ser tão usados ou até mais do que Deus lhe usa. Só que a congregação quer a presença do pastor, irmão. Deus pode tomar o corpo pastor, toda vez que ele abrir a boca, o fogo do templo pega fogo, tá entendendo? Maravilha. Mas a igreja quer o pastor. Sim. O pastor titular, ainda no rebanho sempre vai exigir, vai procurar ele. Então não dá para você ficar saindo, né? Porque quase todos crentes querem falar com o seu pastor. E nem todos que querem falar com o seu pastor são conversas realmente sérias, indispensáveis. Tem uns que não tem nada para falar, só querendo tomando o tempo do pastor. Vá tomar banho na soda, irmão. Vá para sua casa, vá para onde você quiser. Fica tomando o tempo dos outros, falar besteira, não tem nada para falar, quer aparecer. Mas você precisa estar. Então, aí eu não... Quando a gente pastoreava, você tinha que ficar mais na casa, a gente tem consciência disso, fomos ensinados assim. Eu vi meus pastores trabalhar assim antes de eu assumir, vi a conduta deles e nisso que você via... Funcionava, né? Funciona. Funciona, né? Funciona, tá entendendo? Mas o princípio é oração, jejum. Você... Com a sua pastoreada, você tem que ler mais Bíblia do que você já lia. Entendeu? Porque você
Tem que ter mais mensagem do que você tinha antes. Você se torna uma referência, né? Do Tem que seu ter povo, mais né? Das suas mensagem do ovelhas que- ali, né? Então, há anos agora, bispo Samuel Ferreira, ele disse uma vez para mim, alguns irmãos, outros obreiros ali na sala, no gabinete, em Campinas. Ele foi... de vez em quando ele sempre aparece lá, né? Aí ele foi pregar lá, porque o filho dele, o pastor Manuel Neto, dirige lá o campo de Campinas. Aí eu tava na sala, porque eu fui entregar uma mensagem pro pastor Manuel Neto. E aí o bispo chegou e tal. Aí depois do culto ele chamou pra gente estar lá no gabinete, eu passei e tal. Que ele queria dar um abraço e tal. Eu até fiquei assim, porque eu não tenho amizade com ele, assim, aquela amizade de você ficar sentado na mesa, tomando café, dando risada. Não, eu não tenho essa amizade. E eu falei, bom. Aí fui, aí conversando ali numa parte da conversa, ele falou assim, eu não posso repetir uma mensagem sequer no Brás. Porque nós temos inimigos. Somos observados. Uhum. Entendeu? Então você precisa, irmão, ter mais Bíblia do que você tinha antes de assumir congregação. Tem que se munir, né? Ali, né? E um dos pastores no Belém, saudoso pastor Munhoz, que foi o pastor presidente das Assembleias de Deus de Americana, ele disse: se você é um crente comum, desça. Porque a escada ministerial, ela não é para cima, ela é para baixo. Quanto mais responsabilidade, mais você tem que descer. É um crente comum? Desça. Foi levado a cooperador? Desça mais. Diácono? Desçam mais. Presbítero? Desça mais. Evangelista? Desça mais. Pastor? Fica lá no chão. Fica lá no chão prostrado. Só vai se levantar na hora que Deus te levantar. Porque tem que ficar na busca, irmão. Na humilhação. Mas isto, hoje, é raridade. Porque na década de... Nós estamos falando aqui, você está falando de década de 80, década de 90, como buscar. Essa é a questão. Uhum. Havia-se mais período de oração. Os obreiros são obrigados. É um dever. Salvo conduto quem está trabalhando ou está enfermo ao ponto que não pode nem mexer o pescoço. Ou morreu, está enterrado. Uhum. Caso contrário, é o seu dever estar no culto, irmão. Ah, tô cansado, irmão. Eu falo isso aí, sempre vou falar. Quer dizer que os crentes antigos eram tudo vagabundo? Uhum. Os crentes antigos sempre trabalharam, irmão. Não Nós estávamos no né? culto. Segunda, sexta, sábado trabalhando. Domingo de manhã estava no culto. 90% dos membros estavam nos cultos, irmão. Você ia para a escola dominical, as classes, não era 100% dos membros na escola dominical. Entendendo? A maioria dos templos não são 90%. Eu preguei em uma congregação em uma da cidade de Goiás, que se chama Trindade de Goiânia, que na época que eu preguei lá, era um professor para todas as classes. Nossa. De tão abençoado, de tão bom que era aquele homem de Deus. Uhum. Todas as classes, menos a infantil, entendendo? Mas os jovens, ciclo de oração, as mulheres e os homens, e eu fui pregar, preguei no sábado. Aí o pastor falou assim: amanhã tem escola dominical, se o senhor não quiser. Eu falei: não, eu sou aluno. Quando eu entrei, parecia que era um congresso, irmão.
uma manhã missionária, e era a escola dominical. Nossa. E o pastor, o professor, andando, pregando, andando. Galeria cheia, o povo tudo ali, irmão, os membros. Se estava 100%, não pode falar. Mas estava cheio, porque a igreja é grande, os templos em Goiânia são tudo... A maioria é tudo templo grande e cheio. E eu falei assim, que maravilha. Nossa, imagina. E o professor com conteúdo, irmão. Dando aula e pá! Entendendo? No glória. No glória. Agora vem esses camaradas, quer dar aula, aquela coisa parecendo uma lagartixa, irmão. Tá entendendo? Nem lagartixa, é porque uma lagartixa se mexe. Mas parada assim, ó. Mas era aquele pau-brasil. Sabe? Sem nada. Irmão, cansa. Cansa. Entendendo? Nós estamos ruins de professores. Hoje, até que nós vem pra cá, estamos péssimos de professores espirituais. Eu tô falando de professor espiritual, que vem com conteúdo, irmão, revelado. Que não basta eu pegar a revista aqui e ficar bebê. Meu irmão, a revista tá falando do quê, irmão? Da palavra. Ela traz uma temática, mas a base é o quê? A palavra. Aí fica ali lendo, é porque não, sem graça, sem tempero. Então, é forte, Brasil. A questão é voltar. E volta a falar, o culpado é a liderança. Porque a liderança, os pastores não querem que você fale a verdade. A verdade que eu digo é a Bíblia como ela é. Na revelação. Por quê? Porque a Bíblia, a revelação de Deus, ela não é um creminho da Victoria's Secret. Não é, aleluia, o trabalho da sobrancelha feitinha igual a sua tá aí bonitinha. Suave, né? Com esse cabelinho Chanel aí. Não. Não. A Bíblia vai pentear o seu cabelo sem passar creme, irmão. Vamos, tá embaraçado? Vamos embaraçar. Ela vai pegar o que tem que ser pego. Deus não faz volta para nos pegar. Ele não fica balançando o pezinho. Sabe o que é? Jackson, divino. Não, meu irmão. Assim o Senhor e pronto. Então você fica querendo maquiar. Entendendo? Querendo maquiar a mensagem de Deus. Peraí. Vamos dar um jeitinho para saber como colocar. Deixa soprar a papinha. Toma aqui. Papai vai assoprar. Você tá maluco, irmão? Sim. Não. Teve até esses dias atrás, né, pastor? Eu vi no teu Instagram um episódio onde o senhor tava ali numa live, né? E o senhor entregando uma mensagem pra uma adolescente, eu acho, né? Uma menina, assim. E aí a gente vê os comentários embaixo ali, o pessoal falando... Não foi live, não. Era o culto. Era culto, né? Aí postamos que a gente solta, né? O pessoal pede pra gente soltar, o pessoal manda as filmagens, você vai soltando. Isso, era um pedaço ali, o senhor tava entregando uma mensagem pra aquela menina, né? Ela no começo, ela tá meio rindo e tal, daqui a pouco ela viu que era sério, ela viu que era Deus falando com ela, né? Aí as amiguinhas do lado começam a rir também, mas ela já tava concentrada ali no que o senhor tava falando, né? A mãe tava do lado. Isso, lado, e aí logo em seguida ali a gente entregou a mensagem e o pessoal embaixo nos comentários ali falando, não se deve fazer isso. As pessoas elas não querem mais ouvir Deus falar, né? E vem com aqueles falsos argumentos, porque Deus não envergonha ninguém. Eu queria que a pessoa que fala isso, né? Deus não envergonha ninguém. Mostra o versículo bíblico pra gente, ele diz assim, Deus não envergonha ninguém. Eu queria saber onde tá escrito esse versículo, né? A questão é que quando fala que Deus não envergonha, e é tão tremendo, que Deus falou ali, avisando e dando livramento, né? Assim, porque Deus não estava condenando, né? Sim. Porque o que Deus mostrou, que é uma menina de 11 anos se postando como uma mulher. E já tinha um cabra de 17 anos louco para pegar a menina. Nossa. E Deus traz à tona, né? Vigia.
Você não é uma Barbie. Mas a questão é que você falou, as pessoas não querem ouvir, porque a revelação de Deus vem de encontro à verdade que não está sendo vivida. E Deus está dando livramento. E o diabo ficou e fica furioso porque ele quer que o ser humano se lasque. Entendendo? O ser humano, crente ou não crente, o diabo o vê e o trata como ser insignificante. Satanás não concorda, entendendo? Que Deus ame o homem e a mulher. Satanás quer que o homem e a mulher seja condenado e receba e viva já essa essência de condenação. Você vai para o inferno de Deus, comigo. Né? Porque eu já destruí, eu consegui contaminar, deixar este corpo enfermo. Certo? Tanto que Paulo afirma isso, a iniquidade habita em mim. O poeta, o salmista Davi, servo do Senhor, disse assim: em iniquidade fui formado, ou me formou minha mãe. Em pecado eu nasci. Então, o Satanás, ele não admite. Ele quer que todos os homens e todas as mulheres sejam condenados com a mesma condenação que ele já tem. Que ele sim. Impor uma identidade. Ele não tem escapatória. Ele está condenado ao inferno, ao lago de fogo, preparado para ele e todos os seus anjos caídos, para eternamente serem lançados. E ao serem lançados, como será no inferno, nunca mais sairá. E ele sabe que o homem e a mulher que morrer na desobediência sem Jesus for condenado, como serão os que não forem achados o seu nome livre da vida perante o tribunal de Cristo, o acedo ali acabou. Ele sabe que ele não vai estar sozinho, só ele e os anjos, mas ele não concorda. Então, todos os homens e as mulheres que estão hoje buscando, recebendo a palavra, orando, jejuando, chorando, para que o Senhor renove, perdoe, acrescenta mais, aleluia, me ajuda a cada dia, e permanece nessa constante busca e perseverando na oração, no partir do pão, na comunhão, se aperfeiçoando, se santificando, porque não há um justo sequer. Nós não somos santos dentro da igreja. Somos exortados a se santificar todo dia ao Senhor, né? Lutando contra nós mesmos, lutando com as armas de Deus contra Satanás e os seus anjos, tá entendendo? E sendo aprovado pelo Senhor, porque somos provados também por Deus. Então esta é a nossa batalha para chegar naquele grande dia que está para acontecer e vai acontecer o arrebatamento. Amém. Então, essa espiritualidade, o ser espiritual para Deus e com Deus, é um trabalho assíduo de Deus continuamente para que nós sejamos espirituais e voltemos a ser espirituais como já fomos um dia. Tá entendendo? Nós é que precisamos reconhecer e admitir: eu não estou na oração como eu estava. Eu não estou na prática da leitura nem na palavra como eu estava. Então sou eu que preciso melhorar. Então eu preciso, tá entendendo? Descer e ter essa humildade de bater na porta e voltar a gritar, como canta nosso irmão Eli Soares: me ajuda a melhorar. Me ajuda a melhorar. Então sou eu que tenho que preocupar com isso. Então aquilo que você foi feliz também em falar isso, o povo não quer ouvir a verdade, porque eles não querem se consertar. Como comichões no ouvido, né? Não Paulo querem, vai falar, né? Porque você vai ter que deixar. Você vai ter que deixar. Princípio. O que é os cultos hoje? Se é que podemos chamar isso de culto. Quais as reuniões que acontecem hoje que a gente fala que está indo para o culto? Não é uma troca, irmão. Não é uma entrega. É só recebimento. Eu vim para receber, irmão.
E o que eu é quero é entrega, receber. Né? E o culto é entrega, o culto né? é Sacrifício, inverso, né? É entrega. Tem que ter um altar, tem que ter um sacrifício, tem que ter a entrega. Entrega o melhor. O que eu tenho para entregar. Entra essa balela, tá entendendo? Da oferta, não, pode entregar. Eu sou contra quando os pastores falam, não, entrega aí a oferta da viúva. Você tá maluco, irmão? Tá entendendo? Não que não tenha, mas é raro hoje entre nós um irmão ou irmã entregar a oferta da viúva. Que é o salário do ano todo. Sim. Faça o cálculo. Eu faço o cálculo do que o senhor tem na renda da sua empresa. Então, no culto de hoje, o senhor vai entregar a renda anual. É muito raro hoje. Verdade. Hoje. Verdade. Entendendo? Então não entrega a oferta viúva, entra a moedinha. Irmão, é o salário do ano todo. Vem com essa conversa de moedinha. Então tem que parar, sabe? Essas coisas não funcionam. Sempre que eu ouvi isso aí, pra mim, eu falo, de novo essa conversinha fiada. Sabe? Oferta é oferta. Entrega é entrega, irmão. Então eu vou entregar o que eu tenho, o meu melhor. Nós estivemos aqui há um tempo atrás com um amigo, o Vitor, e a gente falava sobre um texto ali da mulher do fluxo de sangue, né? E da filha de Jairo, né? Ali, a mesma passagem, né? O mesmo momento. Isso, E são duas... O Vitor explanou isso muito, muito interessante. Duas gerações, né? E a mulher do fluxo de sangue, ela já vinha padecendo há alguns anos, né? E ele trouxe pra gente, assim, que essa geração... 12 anos, a mesma idade da minha. Isso, essa geração antiga, né? Eles sabiam tirar o poder, né? Ali a unção do Senhor, eles sabiam extrair isso, né? Ele falou assim, e já a nossa geração, né? A geração aqui de 2000 para frente ali, está adormecida, né? Está morta, né? Para não dizer morta, né? Então assim, a gente tem esses dois âmbitos, né? Precisamos, né, que no nosso tempo a gente aprenda a extrair poder do Senhor também, né? Porque a gente só vê ali as pessoas mais velhas, quando pegam no microfone, o poder acontece, o poder de Deus se manifesta. Por quê? Porque essa pessoa, como o pastor falou aqui, tem os princípios lá de trás, o jejum, a oração, a busca, a entrega, o se humilhar, né? E, pessoal, nós estamos chegando a mais um finalzinho do nosso FeoliCast. Eu gostaria de pedir para o pastor Divino deixar suas considerações finais aqui. Já? Não deu, foi rápido, hein, e deixa uma mensagem, pastor. Você respondeu tudo que o senhor queria? Não, foi uma benção. A gente vai ter que marcar mais vezes. Aqui é sua casa. Sim, nós estamos louvando ao Senhor. Vamos permanecer muito mais agora, irmãos. Orar mais um pelos outros. Voltar à prática e aceitar esse amor de Deus, esse amor de Cristo um pelos outros. Vamos repreender no nome de Jesus a condenação. E aceitar se entender para entender pessoas. Porque o evangelho é se entender para entender pessoas. Os discípulos, eles demoraram em entender por que Jesus chamou a Mateus. Publicano. Entendeu? Demoraram. Mas quando entenderam a eles mesmos, então eles se entenderam entre eles quase 100%. Mas isso fica outra hora que a gente vier aqui. Benção. Porque eles se entenderam quase 100%, porque na hora de entender o Saulo transformado em Paulo, eles não receberam. Mas fica na outra parte aí. Benção, isso aí vai ser, ó. O pessoal já fica aí, ó. A pregadora tá ali. O spoiler do próximo podcast com o Pastor Divino, a gente vai falar sobre isso aí. Sobre Mateus e Saulo. Gente, Deus abençoe você que chegou até aqui. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Vou deixar aqui embaixo também o link das redes sociais do Pastor Divino. Se você quiser chamar esse homem de Deus para ministrar na sua igreja, ele canta, ele prega. O homem é uma bênção.